Eu estava refletindo sobre algumas coisas hoje de manhã, e eu comecei a me lembrar das coisas que aconteciam comigo no passado, de como eu me sentia, quais eram os sentimentos que eu carregava dia após dia. E também eu comecei a me lembrar das mudanças, das transformações. E eu cheguei à seguinte conclusão, e muito simples: o ser humano, ele precisa, repita comigo, aprender a aprender. Como assim? Nós sabemos que os erros fazem parte da construção de grandes acertos. Porém, o ser humano tem uma grande tendência a repetir os mesmos erros, tropeçar nos mesmos lugares, cair nas mesmas circunstâncias. E por que eu estava pensando sobre isso? Porque eu cansei de ouvir do meu pai e da minha mãe a seguinte frase: Vitor, de novo? E eu ouvi demais, mas de novo a mesma reação, de novo eu tendo que falar sobre as mesmas coisas, de novo você tropeçando nos mesmos lugares, de novo as mesmas ações, reações, sentimentos, plantios, de novo as mesmas escolhas. Eu particularmente, eu gosto muito do livro de Juízes, porque o livro de Juízes nos fala muito sobre esse assunto. E de novo fizeram o que o Senhor reprova, e de novo voltaram a buscar outros deuses, e de novo deixaram o Senhor de lado e construíram ídolos, e de novo ficaram com aquilo que sentiam e não com aquilo que eles sabiam que era o certo. De novo. Quem fica preso ao de novo, nunca vai viver o novo. E qual que foram as fichas que caíram durante a minha caminhada? Qual que é o ponto de partida? Pare de repetir os mesmos erros. Porque é impossível você fazer algo diferente e viver os mesmos resultados. Então a receita é muito simples: pare de tropeçar nos mesmos lugares, pare de repetir os mesmos erros, pare de cair nos mesmos lugares. Até que eu comecei a colocar um foco muito maior no meu dia a dia. Eu literalmente desliguei o botão do automático, porque alguns erros que nós cometemos estão ligados ao nosso automático. Eu ando por automático, na hora que eu vi eu estou fazendo do mesmo jeito, eu não penso, eu não raciocínio. Então eu comecei a ficar muito consciente naquilo que eu sabia que eu estava tropeçando. Quando eu estava prestes a tropeçar, opa, aqui eu sei que eu não posso, aqui eu sei que eu já errei bastante. Aí eu fazia diferente. Depois, numa próxima situação, eu estava prestes a tropeçar no mesmo erro, seja na forma de falar, na forma de pensar, na forma de me comunicar com as pessoas, seja nos meus posicionamentos particulares. Quando eu via que eu ia cair no mesmo erro, opa, aqui não, vamos mudar, vamos fazer diferente. E automaticamente, tudo foi sendo mudado na minha vida. Aprender com os erros é importante, importantíssimo, é crucial. Só que à medida que você vai crescendo em sabedoria, discernimento, à medida que você vai crescendo no entendimento, não daquele que provém de homens, mas daquele que provém de Deus, você dá um passo além. Você começa a aprender com o erro dos outros. Você começa a observar, e você não precisa ir longe. Pega na tua família, pega nas pessoas que estão ao seu redor. Você começa a ver
as atitudes, observar, e você vê quais são as consequências. Então já vem dentro de você, poxa, ele fez isso e trouxe isso como consequência, então eu vou pelo caminho contrário, eu vou fazer diferente. O problema é que muitos, mesmo identificando, acabam pagando para ver, acreditando que as consequências chegaram, porque foi a Juscelia, como sou eu vou fazer a mesma coisa, e o resultado vai ser diferente. As consequências negativas chegaram, porque foi a doutora Paula, comigo, fazendo, agindo, me posicionando, vai ser diferente. Mas o problema, repita comigo, não é a pessoa, é a conduta, é a escolha. As consequências das nossas vidas não estão ligados ao fato de ser a Juscelia, o Gustavo, ao fato de ser a doutora Paula, o Felipe, o Vitor, o Elber. Não, as consequências estão ligadas às práticas, às nossas escolhas diárias. E isso é muito óbvio, todos aqui sabemos disso. Se eu desse o microfone para qualquer um aqui, vocês diriam a mesma coisa, porque vocês sabem. Só que ouvir e entender é uma coisa, ouvir e entrar é uma coisa totalmente diferente. Aí que eu preciso ter o discernimento, e eu preciso começar a pedir a Deus, meu Deus, que eu não seja simplesmente o tipo de pessoa que ouve e entende, mas não desce para o coração. Senhor, tudo que eu ouvir, tudo que eu meditar, tudo aquilo que eu parar para meditar na Tua Palavra, ler na Tua Palavra, cada pregação, Senhor, me ajude, eu quero ouvir e entrar, eu quero ouvir e eu quero que entre, eu quero ouvir e eu quero que entre, eu quero ouvir e vai descer aqui no meu coração. Porque crer que é real é uma coisa, crer para viver é uma história totalmente diferente. Porque vocês, quantas e quantas pessoas já não vieram conversar com vocês, seja do trabalho, seja da família, pedindo ajuda ou apresentando alguma situação difícil para vocês, e vocês souberam dizer, olha, não desista, lute, em frente, faça assim, faça assim. Quando chegou a sua oportunidade, chegou a sua vez, o que você falou para o A, para o B, para o C, você não colocou em prática. Então, qual que é a primeira decisão que você tem que tomar nessa tarde, e tomar ela todos os dias da sua vida? Eu não posso cair nos mesmos erros, eu tenho que aprender, até porque tem aquela frase que eu acho que todo mundo ouviu, ou já falou pelo menos uma vez na vida: errar é humano, repetir o mesmo erro é burrice, não vale a pena, é um preço alto demais, por uma atitude que eu já estou consciente. Uma coisa é você errar em algo que você não conhecia, amém, faça diferente. Uma coisa é você repetir, e o que precisa entrar no teu espírito? Cada lição que não é aprendida, ela é repetida. Você vai ter que passar pelo mesmo caminho, você vai ter que passar pelo mesmo processo, são as famosas DP da vida. Eu não passo nessa matéria da vida, eu vou ter que fazer de novo. Eu não passo nessa matéria da vida, eu vou ter que fazer de novo. Eu não passo nessa matéria da vida, eu vou ter que fazer de novo. E assim como a DP, para quem já fez faculdade, a DP tem um acréscimo no valor da mensalidade. Em outras palavras, à medida que você repete o erro e você não passa, você vai pagando mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, as consequências vão ficando mais difíceis, elas vão ficando piores, elas vão ficando mais complicadas, e o diabo, ele luta para fazer o quê? Ele luta para nos fazer repetir os mesmos erros. Como? Colocando as mesmas iscas, preparando as mesmas ciladas, preparando as mesmas armadilhas, arquitetando os mesmos problemas. Então eu preciso aprender a aprender, eu preciso aprender com os meus erros, eu tenho que aprender a fazer diferente, eu preciso disso porque é o ponto de partida. Por exemplo,
Você sabe que crente não vai para balada, né? Você sabe que crente não fica bebendo, crente não usa drogas. O que crente pode fazer? Comer. Comer. Em uma determinada oportunidade, eu não sei o que deu escolhas, mas eu não sei o que me deu na cabeça em um determinado final de semana, alguns anos atrás. Mas assim, eu comi de tudo que vocês pensarem. O problema não é que eu comi muito do mesmo, eu comi muito de coisas diferentes. Então no mesmo dia, eu comi lanche, pizza, japonês, e essa mistura, já imagina, né? O que aconteceu? Provocou alguma coisa aqui dentro, e não foi só aqui dentro, me deu algum tipo de reação na minha perna. Eu nunca tinha tido aquilo na minha vida. Deu uma reação na minha perna, na qual, está vendo a minha coxa? Tudo ficou do tamanho da minha coxa, joelho, canela. Eu nunca tive aquilo. Eu não fui picado por bicho, eu não tinha nada, eu tenho certeza, porque eu procurei. Eu não comi nada de diferente do que eu já tinha comido em outras oportunidades. A diferença é que eu misturei. Nessa reação, eu não conseguia pôr o pé no chão, porque além do inchaço, provocou uma dor muito grande. Mas eu aprendi a lição. Eu nunca mais voltei a repetir todo esse cardápio de uma vez só. Eu nunca mais voltei a fazer essa bomba, porque não só foi aqui, me deu um mal-estar, você já sabe, né? O banheiro se tornou o segundo alojamento, algo terrível. Eu dei um exemplo aqui muito simples, de certa forma, bobo, mas por que eu quis dar um exemplo simples? Porque é no simples que nós tropeçamos dia a dia. Quando nós ouvimos algumas pessoas, elas vêm nos procurar pedindo ajuda, em muitos casos nós dizemos o seguinte: o teu problema é mais simples do que parece, faça assim, assim e assim. Isso é muito comum em relacionamentos, por exemplo, de pessoas terem nos procurado. Me lembro de um caso específico, no qual o marido procurou pedindo ajuda, dizendo que a mulher estava muito retraída, muito distante. Ele tentava aproximar dela, ela tinha aquela reação: não me toque, não me rele, fica aí no teu canto, não quero, não estou com vontade. E ele veio falar: eu não entendo porque eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, eu ponho comida na mesa, eu cuido, eu pago as contas e tal, e tal, e tal. Aí eu falei: tá, você está falando das coisas que você faz, fala para mim um pouquinho das coisas que ela reclama. Ela fala que a gente não fica juntos, eu não tenho tempo para ela, e assim por diante. Eu falei: tá bom, teu problema é simples, amanhã você vai desmarcar qualquer compromisso que você tiver após a hora de trabalho, e você vai ficar ali, não importa qual é o horário, se é 18 ou 19, mas você vai ficar daquele ponto até a hora de dormir, focado na tua esposa, dando atenção a ela. Você vai ouvir, se ela tiver que gastar as 15 mil palavras do dia que falta, você vai ficar ali na paciência, você não vai falar nada, mesmo que em um determinado momento já não estiver entrando, você vai ficar assim: sim amor, tem razão, tá certa. Você vai prestar atenção nela, mas você não vai fazer isso só hoje. Você vai investir tempo no teu relacionamento constantemente. Depois de um tempo, ele veio procurar: nossa, meu relacionamento é outro. Porque é no simples, muitas vezes, que nós tropeçamos. Então, não repita os mesmos erros. E outra coisa, é extremamente importante cada um de nós colocarmos o foco nos lugares certos. Por quê? Nós já falamos isso milhares de vezes. Tudo que nós focamos, repita comigo, expande. Se eu foco os meus problemas, se eu foco as minhas dificuldades, se eu foco as minhas dores, o que vai expandir?
o meu medo, o meu desânimo. O que vai expandir? A minha covardia. Quando eu foco as coisas erradas, eu começo a alimentar aquilo que eu não devo alimentar, começa a crescer dentro de mim aquilo que não deveria estar crescendo, e automaticamente a minha vida não caminha do jeito que eu espero. Por outro lado, quando eu foco o resultado final, repita comigo, a minha fé expande. E a partir dessa expansão, a partir desse crescimento, os resultados começam a acontecer. No livro de Coríntios mesmo diz, da importância de você estar focado no lugar certo. Não foque naquilo que você vê, porque aquilo que você vê é passageiro. Não foque agora, não foque nas dores, não foque no sofrimento, não foque, esqueça o que você está vendo agora, deixe de lado e siga. Foque aquilo que você deseja viver, foque o seu amanhã, porque quanto mais você focar o agora, mais difícil vai ser acreditar em um amanhã diferente. O meu pai, ele nasceu em um lar totalmente diferente do meu. Meu pai teve amor. Meu pai não teve o mesmo amor que eu tive. O meu pai não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Meu pai teve que passar por processos na vida que eu não tive que passar. Por outro lado, quando nós olhamos para o resultado final dele e para o meu resultado final, respeitando sim as suas particularidades, não é diferente o que aconteceu na vida de um e na vida do outro. O que isso nos diz? Onde eu nasci e como eu fui criado, só vai determinar o meu ponto de partida. Onde eu vou terminar é uma responsabilidade totalmente minha. Talvez você não tenha tido as melhores chances ao longo da sua vida, talvez você não tenha tido um grande pai, uma grande mãe, uma pessoa que te aconselhasse, que te instruísse no caminho certo, nos posicionamentos certos, talvez você não tenha tido uma pessoa para amar você, para cuidar de você, amém, esse é o teu ponto de partida. Onde você vai terminar é de completa responsabilidade sua, são as suas escolhas, é o seu posicionamento. Olha o que diz aqui no livro de Deuteronômio 30, versículo 19: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, olha o conselho que nos é dado: agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Esse versículo deixa muito claro que a palavra do Senhor não impõe absolutamente nada, ela só nos deixa o alerta do caminho que você vai seguir. Se você for por aqui, as consequências são essas, se você for por ali, as consequências são essas, mas uma coisa fica muito clara, repita comigo, eu escolho, de novo, eu escolho, de novo, eu escolho. É você que escolhe o tipo de vida que você vai viver, é você que escolhe. Você tem a oportunidade de fazer o errado e de fazer o certo. Você tem a oportunidade de presenciar algo, se doer, ficar machucado, ferido e não se levantar, assim como você tem a capacidade de escolher passar por aquilo, mas entender que aquilo foi só um momento, só que eu vou me levantar, eu vou ter um posicionamento diferente, eu vou plantar de uma forma diferente, até mesmo em relação às coisas que nós não tivemos culpa, até mesmo em relação às coisas que nós não tivemos culpa. Muitas coisas que aconteceram conosco, não tem nada a ver com as nossas escolhas, só que se você vai ficar prostrado ou não, se você vai se levantar ou não, aí é uma escolha 100% nossa. Repita comigo, as minhas escolhas constroem o meu futuro. No livro de Gênesis, conta a história da construção da arca. Quando o Senhor deu aquela direção, o Senhor não impôs a Noé. Noé poderia não ter construído a arca, mas ele escolheu construir. Quando o Senhor pediu aquilo, aquela direção não foi para Deus, para o benefício de Deus. Aquela direção foi para o benefício do homem. Se ilude quem pensa que o que eu faço é para o Senhor. Você faz em honra ao Senhor, mas é para você.
Eu não oro para Deus, eu oro porque eu preciso de oração. Eu não jejuo para Deus, eu jejuo porque eu preciso jejuar. Eu não minto para Deus, não, eu não minto porque eu não posso mentir, porque senão as consequências vão chegar. E no final de todo aquele trabalho árduo, todo aquele empenho, sacrifício, com certeza Noé teve dias difíceis como todos nós, ele foi até o final e ele foi salvo. Só que o que salvou Noé daquele dilúvio, não foi a arca, foi a escolha. Foi a escolha que salvou ele. O que nos afunda não são os problemas, são as nossas escolhas. O que nos salva não são seja a arca, seja uma porta aberta, seja um negócio que dá certo aqui, um determinado médico, não, são as minhas escolhas. A própria história de Isaac, dependendo do grau da incredulidade da pessoa, ela vai dizer que Isaac plantou naquele lugar de seca, de fome, e teve êxito, porque a semente dele era diferente. Mas o que salvou Isaac, o que fez ele prosperar, colher 100 vezes mais, não foi a semente, foi o quê? A escolha de ficar ali no lugar que o Senhor ordenou que ele ficasse, de ficar ali, de plantar, de crer, de acreditar, e por conta dessa escolha, ele viveu o sobrenatural. 2 Pedro 1,3, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Eu adoro de todo o meu coração, eu amo esse versículo. O Senhor já nos deu tudo do que nós precisamos para prosperar, para crescer, para viver uma grande vida. Eu tenho o que eu preciso para liberar perdão, eu tenho o que eu preciso para realizar um processo de reconstrução, eu tenho tudo o que eu preciso para restaurar o meu casamento, eu tenho absolutamente tudo. Se você está usando ou não, aí é uma conversa diferente. Só que nós já temos, já nos foi dado absolutamente tudo. 1 Samuel 17, 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E olha essa parte final. Olha que sonho. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Essa era a recompensa, esse era o resultado final de quem tivesse a coragem de passar pelo processo Golias. Perceba que falar sobre o assunto, muitos falam. Falar sobre os bons resultados que gostariam de viver, muitos falam, eles estavam conversando. Só que pôr a mão na massa, lutar, enfrentar, dar a cara, perseverar, são pouquíssimos os que fazem. Tudo isso era muito bom, só que tudo isso não era de graça. Aqui nós estamos falando de uma porta aberta que definiria a vida profissional, financeira e também a vida sentimental, casamento com a filha do rei. Então nós estamos falando de passar por uma luta, uma grande luta, sim, mas definir várias áreas da nossa vida. Aqueles homens comentavam sobre o assunto, só que o foco não era a recompensa, o foco era Golias. Se você foca a recompensa, você encara. Se você foca Golias, você para. Se você foca as riquezas, você encara. Se você foca Golias, você para. Se você foca a filha do rei em casamento, você vai. Se você foca Golias, você para. Se você foca a isenção de impostos, e essa é uma parte que interessa, você vai. Se você foca Golias, você para. Então nós vemos um grupo de pessoas que sabia falar sobre as coisas certas, sabia falar sobre a recompensa, mas porque focavam Golias, não saíam do seu lugar. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Perceba, ele não perguntou qual é a estatura desse gigante, que tipo de arma ele está usando,
Qual que foi o foco dele? Eu quero saber o que vai ganhar. Eu não quero saber o que eu vou ter que enfrentar. Eu não quero saber quais processos eu vou ter que passar. Eu não quero saber qual é o caminho. Eu não quero saber se é longe, se é perto, se é fácil, se é difícil. Eu não quero saber nada. Eu quero saber qual é o meu alvo. Porque essa pergunta, o próprio posicionamento de Davi, deixa muito claro que ele só estava estabelecendo o foco dele. Eu quero saber o que importa. Eu não quero saber qual é o tipo de arma que eu vou ter que usar. Não. Eu quero saber o relevante, que é o resultado final. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Algo foi despertado dentro de Davi. Ele viu que não estava certo e ele não aceitou a situação. Para quem se recorda, Golias ficou parado na frente daquele exército 40 dias. Aparecendo 2 vezes ao dia, 80 vezes aqueles homens ouviram as mesmas afrontas. Quantas vezes Davi precisou ouvir? Quantas vezes você precisa ouvir a respeito de um problema para se posicionar? Quantas vezes você tem que se deparar com uma determinada situação para se posicionar? Mas existem pessoas que o problema está parado na sua frente, parado na sua casa, parado na sua empresa, parado na sua família, e continua ouvindo as mesmas coisas e não se levanta para lutar, não se levanta para se posicionar. Entenda que Golias ficou lá por 40 dias, porque alguém se posicionou, senão ele teria ficado muito mais. Esses 40 dias, na vida de muitos, se tornaram 4 meses, 4 anos, 40 anos, uma vida toda passando pelas mesmas coisas. E aquele homem, ele precisou ouvir uma única vez a respeito da recompensa e do desafio, e foi o suficiente para ele se agarrar às coisas certas. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Pronto, estabeleceu o foco. Agora o que eu preciso fazer é uma outra história, mas eu já tenho foco. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por conta desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. Perceba que ele não pensou 2 vezes, ele foi direto, ele falou: eu vou lutar, eu vou agarrar, eu vou fazer, eu vou me posicionar, eu vou enfrentar. Aqueles homens tiveram a oportunidade da vida deles, e não importava, eles poderiam ter ouvido mais e mais vezes, e não provocou nada internamente, mas porque Davi tinha um espírito diferente, porque ele creu, foi suficiente, despertou, o desejo foi colocado. E o que a Bíblia fala sobre o desejo? Deus coloca tanto o desejo, quanto a capacidade para realizar. O desejo foi despertado, pronto, eu já tenho, agora o resto é com Deus. Por isso eu preciso crer independente das circunstâncias. Eu vou com a fé, e aquilo que falta Deus completa. Eu dou os meus passos de fé, e o que me falta Deus acrescenta. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Lembra que eu disse para vocês? Não importa a sua origem, como você foi criado, mas sim como você vai terminar os seus dias. Golias já começou sendo treinado, preparado. Isso definiu? Não, definiu nada na vida dele. Davi, por outro lado, não teve a criação de guerreiro. Ele não foi preparado do ponto de vista técnico, batalha, para aquele momento. Mas ele decidiu que ele ia ter um final diferente. Ele decidiu que os resultados dele seriam diferentes. Quantos e quantos aqui já não ouviram a mesma voz que Davi ouviu? Você não tem condições, não adianta você lutar, é perda de tempo, você não vai sair dessa. Quantas e quantas e quantas vezes vocês já não ouviram coisas como essa? E sempre vão existir essas vozes, tentando anular o nosso posicionamento, tentando nos desestimular, tentando nos diminuir. E sabe como que Davi calou aquelas vozes? Com convicção. Você não cala as vozes debatendo com elas. Você não cala as vozes xingando aqueles que liberam as frases. Você cala com convicção.
E de onde que vem a convicção? Primeiro, quando nós falamos de convicção, nós estamos falando da fé, daquilo que aquele homem acreditava, e a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Então, quanto mais eu ouço, maior é a minha convicção, quanto mais eu medito, maior é a minha convicção, quanto mais eu medito, eu me inspiro, eu gasto tempo aqui, meditando, lendo, ouvindo, meditando, lendo, ouvindo, maior se torna a minha convicção. Somente assim, porque as vozes negativas, te adianto, não vão parar nunca, jamais, sempre vai chegar, seja externamente, ou até mesmo uma vozinha aqui na tua mente, dizendo, não adianta, você está perdendo o seu tempo, não tem dessa, eu vou lutar, eu vou enfrentar, eu vou direto, eu vou na direção desse problema, e eu vou vencê-lo. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Já existia um padrão dentro de Davi. No início, ele cuidava dos rebanhos. Então, quando o leão e o urso apareciam, qual que era o posicionamento? O meu foco, qual que é o meu foco? Manter os rebanhos em segurança. Então não importa se eu vou ter que enfrentar o leão e o urso, o meu foco é manter os rebanhos em segurança. Quando ele viu Golias, o foco dele não estava, como não esteve no leão e no urso, por isso ele já estava pronto internamente para enfrentar aquele adversário. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Repita comigo, eu posso enfrentar, vamos juntos, eu posso enfrentar esse Golias. Você já não venceu muitas lutas no passado? Com muita sinceridade, quantos já não conseguem olhar para a tua vida hoje, e veem como um grande milagre você ter chegado onde você chegou? No que o seu desafio de agora é diferente do teu desafio do passado? No que a tua luta de agora é diferente da tua luta no passado? E mesmo assim, mesmo que a luta seja diferente, repita comigo, o meu Deus é o mesmo. A luta é diferente, mas é o mesmo Deus. A luta é diferente, é o mesmo Deus. A batalha é diferente, é o mesmo Deus. O problema é diferente, mas é o mesmo Deus. Não importa se a luta é igual ou não, o que importa é que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Esse diante disso, em outras palavras, não falo mais nada, vai lá, que Deus seja com você, até porque, muitas dessas vozes, elas chegarão até você, como se fosse uma autopreservação, é uma voz amiga, é uma pessoa que te ama, dizendo, não, tem muitos riscos, não faça, e muitas vezes, por darmos ouvido às vozes erradas, nós deixamos de ter atitudes, passos de fé, e deixamos de viver o impossível sobrenatural, porque ouvimos esse aviso, não faça, toma cuidado, não, se a palavra do Senhor diz que você pode, então você pode, se a palavra do Senhor diz que você deve ser ousado, então você tem que ser ousado, até porque, entre aspas, os riscos fazem parte de uma fé ousada. Muitas vezes a tua própria ousadia vai te colocar em perigo, mas não é um perigo de perda, é um perigo que nós temos a certeza, a convicção, que vai nos levar a uma grande glória, a um grande favor. 1 Samuel 17, agora o 38, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça, ou seja, Saul começou a preparar Davi para a batalha, da forma que ele costumava entrar nas suas batalhas. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou
tudo aquilo. Davi disse com muita clareza que o jeito de Saul não iria servir para ele. Existem pessoas que tentam incutir nas nossas cabeças que tem que ser assim, dessa forma, desse jeito, e na própria vida dela os resultados não aparecem. Porque Saul estava preparando aquele homem para o combate, mas por que o próprio Saul não foi para o combate? Toda aquela vestimenta, toda aquela armadura, deixava muito claro, filho, para você ir à batalha, você tem que ir assim, assim e assim, e nem um Saul, porque se ele colocou a vestimenta, a armadura em Davi, então é porque ele mesmo não estava usando aquilo. Então muitas vezes nós ouvimos das pessoas aquilo que nem mesmo elas colocam em prática muitas vezes, aquilo que muitas vezes não traz resultados, muitas vezes só vai trazer dor, sofrimento. Então tome muito cuidado a quem você dá ouvidos. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. O Golias vinha com seu escudeiro e Davi ia com seu Deus. Para quem se recorda, Golias pediu um homem, não pediu? Que venha um homem me enfrentar. Davi foi, só que ele nunca esteve sozinho. Davi foi, só que ele foi com Deus. E por isso, aquele homem, sem ter nada do que diz respeito a instrumentos de guerra na mão, venceu aquela grande batalha. Foi com um cajado na mão e com pedras na outra. E o outro armado até os dentes. E mesmo assim, quem teve êxito? Quem saiu vencedor? Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz. Então perceba, as vozes negativas não param, elas virão de novo, e conforme você vai se aproximando do momento do seu posicionamento, vai piorando. Nós não acabamos de ler que Davi ia se aproximando e Golias vinha se aproximando? Então quanto mais próximos nós estivermos do momento da nossa vitória, as vozes não vão parar, elas vão continuar, elas vão aumentar. Você está perdendo o seu tempo, está vendo? Todos os dias que você tem estado nas orações, nos jejuns, na igreja, é em vão, não tem o porquê você continuar. Olha, nós estamos na 5ª semana, hoje é dia 31 de julho, não aconteceu nada até agora, não vai acontecer mais. E são vozes, e elas não param, você está perdendo o seu tempo, tudo que você está fazendo é em vão, não é em vão. Deus não é como homem, Deus não se esquece de nenhum bom plantio, de nenhuma oração, Deus não se esquece de nenhuma renúncia, sacrifício. Talvez não tenha promovido um resultado visível naquele momento, mas no mundo espiritual, você está construindo uma grande vitória, e vai chegar o momento que ela vai ser revelada a você. Só que você tem que ter isso dentro de você. Repita comigo, não é em vão. De novo, não é em vão. Se você estiver perto de alguém, diga isso para ela, não é em vão o seu sacrifício, as suas orações, os seus jejuns, nada disso é em vão. E ele foi se posicionando, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi foi atacado, criticado, ele foi julgado, ele poderia ter se abatido emocionalmente, mas aconteceu? Não. Essa é a primeira de todas as batalhas, é a batalha interna. A grande maioria das pessoas não perdem para o Golias, não se iludam, perdem para as emoções, não perdem para as dívidas, perdem para as emoções, não perdem para a enfermidade, perdem para as emoções. Por que Davi foi muito forte aqui fora? Porque aqui dentro ele era muito forte, ele não era dodói.
Então, se você quer viver uma grande vida, chega de mimimi, chega de ficar sentido, mas falaram isso, falaram aquilo, não importa, deixem falar, deixe que os seus resultados falem por você, deixe que os seus resultados calem a boca. O cala-boca mais bem dado que você pode dar, é você subir no altar e testemunhar do teu crescimento, das mudanças, as pessoas verem que não são palavras, mas sim é real e aconteceu na sua vida. Por que não afetou ele? Porque ele estava focado demais no resultado para se preocupar com aquilo que ele iria ouvir. Eu não estou nem aí, estão falando. Ninguém, perceba que, não teve um ser humano que incentivou Davi a enfrentar. Não tinha uma pessoa falando, vamos, você pode. Por isso não existe justificativa. Mas eu não tenho ninguém comigo. Querido, sempre que você não tiver ninguém, talvez essa seja a melhor condição, porque você sabe que você só tem Deus e você vai recorrer a Ele. E ele fez o quê? Recorreu a Deus. Ele não teve ninguém dizendo, vai dar tudo certo. Ele não precisava dessa motivação. Quem tem convicção não precisa de motivação, viu? Não precisa de nenhuma motivação externa, não precisa de ninguém dizendo, vai, você pode, você é capaz, é isso, é aquilo. É óbvio que em muitos momentos nós vamos ter pessoas assim, pessoas que querem o nosso bem do nosso lado, mas existirão batalhas que seremos só nós e o Golias. E a convicção desse homem era tão grande, tão grande, tão grande, que poderiam ter falado dias e dias, e dias, e dias, e dias, e não teria mudado nada. O posicionamento dele era aquele, e pronto, acabou. Eu sei o que eu preciso fazer, e eu vou fazer. Eu não vou dar desculpa, eu não vou ficar me justificando, porque o meu pai, lá quando foi para ser ungido, meu pai não se lembrou de mim, os meus irmãos disseram que eu não iria fazer nada, o próprio problema estava zombando da minha cara. Não importa, eu tenho convicção, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu preciso fazer, e acima de tudo, eu sei quem está comigo. Acabou a conversa, não tem conversa. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Perceba uma coisa, Davi disse, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Ele não via Deus, mas ele sabia que Deus estava ali junto com ele. Porque aqui não fala que Davi recebeu um sinal milagroso de que o Senhor iria fazer uma grande obra. Ele simplesmente creu. Se recordam de Gideão? Livro de Juízes? Se você não se recorda da passagem inteira, lá ele pediu sinais, confirmações ao Senhor. E o Senhor deu? O Senhor deu. O Senhor deu várias confirmações. Davi não recebeu confirmação nenhuma. Ele foi porque ele cria. Ele não sabia se o Senhor estava ou não estava. Ele simplesmente cria que o Senhor estava junto com ele. Ele sabia que a cada passo era o Senhor do lado dele, conduzindo ele a uma grande vitória. Hoje mesmo, repita comigo, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Perceba que a grande vitória de Davi começou com uma grande declaração. Começou com uma declaração de fé. Hoje mesmo, é agora. Ele chamou as coisas que não são como se já fossem. Ele já definiu o resultado final por intermédio do poder das palavras que saíram da boca de Davi. Se coloquem de pé todos, por favor. E olha o quanto uma pessoa determinada e focada se torna ousada. Ele poderia ter dito, eu vou vencer esse problema, mas a data ficaria vaga. Ele tinha tanta convicção dentro dele, que ele estabeleceu data para a vitória, hoje mesmo, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a um mês, não é no ano que vem, não vai ficar para o próximo propósito, nem a pau, é agora, é hoje mesmo, é neste momento. Perceba que aqueles homens, 40 dias, chega alguém e fala, não, hoje mesmo, está errado, eu não vou tolerar, eu não vou aceitar, não está certo. Eu matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui
saberão, repita comigo, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. De verdade, de todas as recompensas, essa para mim foi a maior recompensa daquele povo, porque a maior recompensa parece que seria a vitória sobre Golias, mas ao meu ver não foi, porque Davi, ele era um homem tão focado no propósito, nas coisas certas, que perceba que essa expressão, e todos verão, então ele estava preocupado em ensinar as pessoas que estavam ao redor dele, com o exemplo dele. Mais importante do que a morte do Golias, seria a reprogramação mental daqueles homens, porque Davi estava ensinando como lutar, que era possível vencer um inimigo grande, e a luta não é pelos meios humanos naturais. A Bíblia fala sobre isso, a nossa luta não é contra carne ou sangue, nós não lutamos com armas humanas, naturais, não, muito pelo contrário. Então a partir do momento que aqueles homens viram aquela cena, eles entenderam, não tem nada a ver com espada, não tem nada a ver com o tamanho do exército, não tem nada a ver com o tamanho da minha empresa, não tem nada a ver com o tamanho dos recursos que eu tenho, não tem nada a ver com o nome ou sobrenome que eu carrego, não tem nada a ver com a minha família ser rica ou pobre, tem a ver com o Senhor dos exércitos, é o poder dele. Era isso que Davi estava ensinando por intermédio daquela atitude. E olha porque que é tão importante, voltando no início da reunião, você ouvir e entrar, porque a grande maioria não entende isso. Se você está aqui, você tem a obrigação de entender, tem que entrar, e por intermédio do seu posicionamento, vai acontecer o mesmo, só que a diferença é que naquele tempo era o exército, no teu caso, é a tua família, é a tua equipe, é por intermédio das suas vitórias, que você vai dizer, e todos os da minha casa entenderão, que não é por ajuda médica, não é por recursos maiores, não é pela alta quantidade de dinheiro, não é por isso, é pelo poder do Senhor dos Exércitos, e aí então, eles serão influenciados por você. Perceba que Davi não disse, eu vou influenciá-los pelas minhas palavras, não, ele disse, eu vou contra você, observem, eu vou. Você não influencia ninguém falando. Eu já falei isso para uma pessoa que estava tendo problema com os filhos, e eu disse o seguinte, sabe qual que foi a diferença que eu tive na minha criação para o que está acontecendo na tua casa? Não foi que eu dei ouvidos ao meu pai, foi porque eu vi o meu pai fazendo. Essa foi a diferença. Porque falar, nenhum pai em sã consciência vai falar para o filho, filho, se esborrache, faça besteira, mas são poucos os pais que mostram com exemplo, e Davi estava mostrando com exemplo, eu vou contra você com esse pedaço de pau e essas pedras, e todos vão entender como é que funciona. É assim que se vence a batalha. É o 48, isso. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, vamos juntos, repita comigo por favor, este correu para a linha de batalha, para enfrentá-lo. Ele não correu da linha de batalha, ele correu para a linha de batalha. Ele não fugiu da luta, ele correu para a luta. Ele não fugiu do problema, ele foi enfrentar o problema. Fingir que o problema não existe não faz com que ele desapareça, viu? Só agrava, só agrava. Fingir que um problema não é real se você não trata, se você não luta para vencê-lo, para colocar um basta, não resolve. Você tem que se posicionar, é correr para o problema, porque se você corre dele, sabe o que o problema faz? Ele te persegue, ele te acompanha. Não, vou mudar de trabalho, querido, se você não muda internamente, você pode mudar de lugar, se você não muda quem você é, se você não muda como você faz, se você não muda as suas escolhas que nós falamos no início, os resultados não vão mudar, vai continuar a mesma coisa, os mesmos problemas. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Olha que lindo, o incapaz, um homem sem experiência,
Davi não era conhecido, Davi não tinha treinamento para batalha, com espada, com lança, foi com uma pedra. E olha o quanto uma escolha diferenciada trazem resultados diferenciados. 40 dias de problema foram resolvidos, não sei quanto tempo demora para você jogar pedra em alguém? Poucos segundos? Dependendo da distância, sei lá, 2, 3 segundos? Resolvidos em pouco tempo? Escolhas. A escolha certa te faz resolver o seu problema antes do tempo que você espera. É muito mais rápido e mais simples do que aparenta. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Olha como são as coisas. Já repararam que parece que nos seus dias mais difíceis, seja por conta de uma notícia, por conta de um acontecimento, parece que o diabo ele te ataca com mais força? Ele coloca, quando você não está bem, parece que vem opressão daqui, carga dali, e o negócio só vai piorando. Ele tira vantagem da tua desvantagem. Davi viu que o Golias estava em desvantagem, estava caído. O que ele fez? Vou correr, não vou perder essa oportunidade, vou acabar de matar esse problema de uma vez por todas. Não é, eu derrubei, tá bom, tudo certo, amanhã eu termino o serviço. Não, é agora. Se você que tiver que conversar com alguém para acertar alguma coisa, acerte agora. Se você tiver que perdoar alguém, ter um posicionamento como esse, faça agora, não deixe para depois. Aproveite a oportunidade. Ele tinha a oportunidade de acabar de uma vez por todas, ele não perdeu aquela oportunidade. Por que quem garante que Golias não ia levantar depois de um tempo? Falou, opa, não vai levantar. Foi e cortou a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, repita comigo, recuaram e fugiram. Existem batalhas que quando você vence, coloca em fuga outros problemas, outros inimigos. Pega o seu projeto, por favor. O que trouxe a vitória de Davi não foi a pedra, foi a escolha que ele fez. O que salvou Noé daquele dilúvio não foi a arca, foi a escolha. O que fez Isaac prosperar naquela terra de seca não foi o tipo especial de semente que ele plantou, foi a escolha. E são as suas escolhas que vão promover as mudanças que você deseja dentro da sua vida. Não fique focado naquilo que você está vendo, não foque na dificuldade, não foque no tamanho do problema, não foque no tamanho do Golias, foque no resultado final, foque na recompensa, foque nas riquezas, foque na isenção de impostos, foque na mão da filha do rei em casamento, foque na cura, foque na transformação, não foque na dificuldade, foque nos seus milagres, não foque no presente, foque no futuro extraordinário que você vai viver. O diabo vai lutar para roubar a tua fé, roubar a tua esperança, só que você não pode deixar, você não pode permitir. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, apresentando a sua vida ao Senhor, declarando, meu Deus, eu não vou permitir, nem por mais um dia sequer, esse problema na minha vida, eu não vou tolerar, nem mais um dia sequer, diga o nome desse problema, fale diretamente com ele, sem medo, sem receio, fale, endividamento, eu não vou te aceitar, nome sujo, eu não vou te aceitar, miséria, eu não vou te aceitar, pobreza, eu não vou te aceitar, problemas conjugais, eu não vou te aceitar, problemas no meio da minha família, eu não vou te aceitar. Existem pessoas ouvindo a afronta dos inimigos por várias e várias vezes, por muitos anos ouvindo. Davi só precisou ouvir uma vez, então diga isso, a partir de hoje, uma vez basta, vai acontecer uma vez, e eu vou me levantar, vai ser uma afronta, e eu vou me levantar, o Golias vai chegar, e eu vou me posicionar, para vencer essa batalha, eu não vou tolerar, eu não vou me tornar escravo desse
problema, eu não aceito, porque o propósito de Golias era exatamente esse: escravizar todo aquele exército, escravizar aqueles homens. O problema quer te escravizar, essa situação, o mal, o diabo, o teu inimigo, ele quer escravizar você, o teu casamento, a tua alegria, a tua família. Então não aceite, fale: eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou me empenhar, eu não vou perder essa batalha. Não, muito pelo contrário, eu vou me posicionar, e por intermédio do meu posicionamento, eu vou viver uma glória maior. Existe um portal de vitórias nessa tarde, existe um portal que te permite cortar a cabeça deste problema de uma vez por todas. Não é derrubar, não é assustar, não é empurrar o inimigo, é matar de uma vez por todas. E eu declaro sobre a sua vida que vai ser mais rápido do que você espera, vai ser antes do que você imagina. A tua resposta, a tua vitória vai vir antes do que você imagina. Deus tem livramento, mas Ele também tem promoção, porque a queda de Golias foi um livramento para o povo e uma grande promoção para Davi. A arca de Noé, o dilúvio, foi um livramento para a família, mas também foi uma grande promoção para aquela família. Então declare, fale: meu Deus, eu vou viver uma grande promoção, eu vou viver a maior promoção da minha vida, eu vou viver a maior virada, eu vou viver a maior transformação. Eu não vou tolerar mais a mesma vida, eu não vou tolerar os mesmos resultados. Não se contente com menos, sendo que Deus tem muito mais. Não aceite pouco, se Deus tem muito. Não aceite escravidão, se Deus tem uma vida plena, vida completa, paz em todas as áreas, paz em todas as fronteiras da sua vida. Diga isso: eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra este problema, e a partir de hoje eu vou vencer batalha após batalha, eu vou crescer dia após dia, eu vou viver uma glória maior, eu não vou perder nunca mais, eu não serei humilhado, eu não serei envergonhado. Mas a primeira batalha que Davi ele enfrentou foi a batalha das emoções. Então diga isso: eu não vou perder para as minhas emoções, eu não vou perder para o medo, eu não vou perder para a covardia, eu não vou perder para a insegurança, eu não vou perder para a falta de esperança, eu não vou perder, não, muito pelo contrário. Davi venceu fora, porque primeiro ele venceu dentro. Aqueles homens perderam para os sentimentos, não foi para Golias, foi para os sentimentos, porque eles focaram no lugar errado. Então tire o foco do lugar errado e foque no teu futuro, no futuro grandioso que Deus tem para você. Coloque o foco na grande vida que Deus tem para você, coloque o foco nesse tempo de glória, de favor, de poder, de grande graça que o Senhor tem para você, e você vai viver pela fé o impossível, o sobrenatural. Declare isso: meu Deus, o impossível vai se dobrar perante a minha vida, o impossível vai se dobrar perante o seu poder, o impossível vai se dobrar perante as minhas atitudes de fé, o impossível vai se dobrar perante as minhas declarações. Comece a dar o spoiler da vitória, diga o que vai acontecer hoje, apresente ao Senhor: essa é a oportunidade que você tem. Davi disse: hoje mesmo você vai morrer nas minhas mãos, hoje mesmo. Comece a apresentar o que vai acontecer ainda hoje, porque não se iluda, o mês não acabou, ainda tem muita coisa que o Senhor pode realizar até a meia-noite. Até esse dia você pode fechar os maiores contratos da sua vida, até esse dia todas as suas dívidas podem ser sanadas, até esse dia terminar você pode viver a maior restauração, a maior mudança, a maior transformação da tua história de vida. Ainda dentro desse dia, não se estendeu, não ficou para o próximo dia, não foi definido em 48 horas, foi definido naquele dia. Então declare quais são as vitórias que vão ser definidas, mas seja detalhista, não é qualquer coisa, não fale de qualquer jeito, dê detalhes, fale: ainda nesse dia eu vou fazer uma venda de determinado valor, ainda nesse dia eu vou pagar a minha dívida de determinado valor, ainda nesse dia eu vou ter tal diagnóstico contrariado, ainda dentro desse dia eu vou receber o salário X, o salário Y, ainda dentro desse dia vai dar certo isso, dessa forma, desse jeito, com essas características. Eu vou viver uma grande vida, eu vou viver uma grande glória. Declare isso pela fé: eu vou viver uma grande vida, eu vou viver uma grande glória, eu vou viver o novo, eu vou viver o sobrenatural. Vai haver uma diferença, essa diferença não será pequena,
pequena, ela será notória, ela será grandiosa, ela vai ser sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Entre as recompensas de Davi, tem uma que mexe muito comigo. Ao longo da reunião, quando eu fui falando da isenção de impostos, o imposto nada mais é do que um preço que precisa ser pago. E essa situação deixa muito claro que quando nós colocamos força para pagar um determinado preço, existem preços que nós não vamos precisar pagar nunca mais. E foi isso que aconteceu com Davi. Quando nós nos posicionamos no hoje, no agora, no tempo oportuno, que é este momento, existem preços que você nunca mais vai precisar enfrentar, nunca mais você vai ter que pagar. Isso acaba, isso muda, e é isso que muitos não compreenderam. Senhor, por que eu pago o mesmo preço até hoje? Porque você não enfrentou Golias no tempo oportuno, é por isso que o preço ainda está aí. Deus quer te isentar de alguns preços, mas Ele não pode te isentar de todos eles. Você vai ter que pagar o preço certo, para viver uma grande vida, para chegar lá. Nada vem de graça, não é automático. Olhe para cá um instante, por favor. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate. Olha como são as coisas. Os homens de Israel perseguiram. Eles não estavam acovardados? Eles não estavam com medo, parados na linha de batalha? Olha como um rompe, e ele rompe para todos os demais. Olha como vale a pena. Por isso você tem a responsabilidade de romper pela tua casa, pela tua família. Não é você que está aqui? Então é você que está recebendo a unção, o poder, a autoridade, o favor. Você tem algo que talvez a tua família não tenha. Mas quando você vai, e eles veem, caramba, que coragem, que posicionamento, vou junto, eu vou nesse mesmo ritmo. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da entrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém, e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. Ele era desconhecido, ele não era uma pessoa notada pelas outras pessoas. Mas preste muita atenção: uma pessoa, um homem, uma mulher de fé nunca passam desapercebidos por nenhum lugar. Quando você passar, seja qual for o lugar, as pessoas vão dizer: quem é ele? Quem é ela? Quem são eles? Como assim? O que eles fazem não é normal. O tipo de resultado que eles vivem não é normal. Quem são eles? Esse é o fruto de uma escolha corajosa. O rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo Davi voltou, depois de ter matado o filisteu Abner, levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça do Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. De desconhecido a um herói nacional. Aquilo que era um problema, repita comigo: o que era um problema se tornou um memorial. Em outras palavras, você sabe definir para mim o que é um memorial? Alguém se arrisca? Lembrança. Quando nós falamos de memorial, nós estamos falando de lembrança. Então o que foi um problema até aquele momento se tornou uma lembrança. Aquele problema foi transformado em uma grande vitória, em uma grande promoção. No livro de 2 Timóteo diz que o Senhor não te deu espírito de medo, de covardia. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Você pode estar agindo como covarde, mas o espírito que existe dentro de você é de poder, é de coragem, você só não colocou para fora. Repita comigo: existe poder dentro de mim, existe unção, existe autoridade, mas você precisa crer. Sabe onde eu vejo muito isso acontecer? Com muita sinceridade, quem aqui, mesmo você não sendo um obreiro, tá? Porque isso não é para obreiros, é para todos aqueles que creem, já teve a oportunidade de ver uma pessoa manifestando do seu lado e você ter que repreender o espírito dela? Quem já passou por isso? Levanta as mãos. Repreenderam? Saiu na hora? Sabe o que acontece com a grande maioria das pessoas quando nunca passaram por essa experiência? Acontece, você vai lá, aquele frio na barriga, é ou não é? Você vai lá, você já começa a voltar na tua vida, nas tuas escolhas. Será que eu estou em dia com o Senhor? Mas não tem jeito, né? Eu vou ter que ir. Quando você vai lá, em nome de Jesus, sai! E você viu que saiu, a reação de muitos é: deu certo, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Não foi uma sensação parecida como essa? De vocês ficarem desacreditados? Tire a parte da libertação aqui, leve para a sua vida. Você tem um poder, ele pode estar sendo mal usado ou inutilizado, mas existe um poder dentro de você, e você tem que exteriorizar ele, coloque para fora. A palavra do Senhor diz que o justo, ele tem muitas aflições, mas o Senhor nos livra de... O foco não são as aflições, mas sim, o Senhor nos livra de todas. Esqueça as aflições, mas o Senhor nos livra de cada uma delas, de todas elas. Então nós estamos falando de vitórias em todas as áreas da nossa vida. Levante o seu projeto, por favor. Senhor, eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão. Eu quero abençoar a obra das mãos delas. Eu quero determinar um crescimento explosivo, estrondoso, sobrenatural. Eu oro, meu Deus, pela restauração. Eu quero determinar, meu Deus, hoje haverá restauração, hoje haverá cura, hoje haverá transformação. Dessa data, desse dia não passa, o teu povo viverá uma glória maior. Eu não sei o que está escrito em cada um dos projetos, mas eu sei o que está escrito na tua palavra, e na tua palavra diz que a cada novo dia, o Senhor não falha, o Senhor não perde, não é derrotado. E se o Senhor é pelo teu povo, quem será contra nós? Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu quero determinar que você cresça em poder, que você cresça em unção, que você cresça em favor, que você cresça dia após dia. Eu declaro pela fé, de hoje não passa, o teu poder vai sair, ele vai sair de dentro de você, e Deus vai te dar vitórias em todas as áreas da sua vida. Muitas são as aflições, mas eu declaro que você nessa tarde venceu cada uma delas. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro esse mês de julho, esse último dia, vai se encerrar como sendo o melhor mês da tua história. Existe muito a acontecer, muito a ser feito, e eu declaro que vai acontecer. E desde já eu consagro o seu mês de agosto, que você tenha disparado o melhor mês da sua vida, que você tenha um dia melhor do que o outro, outro melhor do que o outro, uma semana melhor do que a outra, e que vocês todos terminem esse ano como sendo o melhor ano da tua história de vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus.